E aí, galera do Bate-Papo Matemático, vamos resolver então a questão 21, item 04 da prova da UFSC de 2016, prova amarela, hein? O item fala assim: se a função f dos reais para os reais, então isso já é uma informação importante, é definida por, aí aqui ele dá a lei de formação da função, então a f é decrescente e sobrejetiva. Perceba que se trata de um item do tipo se então. Tem alguma coisa acontecendo aqui no início, que é a hipótese inicial, e ela está dando base, ela está dando suporte para a conclusão no final. Depois desse então, são as características que ele quer que você verifique que são válidas a partir das características iniciais. Isso é bem importante para a gente saber o que a gente vai verificar. Ele quer que a gente entenda se é verdadeiro, se ele pode afirmar que essa função ela é decrescente e sobrejetiva do jeito que ele formulou as hipóteses iniciais. Então é isso que a gente vai fazer. Quais são as hipóteses iniciais que ele nos dá? Ele fala que a função é definida dos reais para os reais e ele dá ali uma lei de formação. Nessa lei de formação, a gente observa que essa função é do tipo exponencial, porque aqui você tem uma base que é um número real e você tem a variável no expoente. Se você não lembra exatamente do que se trata uma função exponencial, escreva aqui nos comentários exponencial que a gente vai fazer uma sessão especialmente para esse tipo de função. Mas no momento vamos focar em resolver essa questão especificamente. Quais são as hipóteses que ele traz para a gente verificar se são verdadeiras ou falsas? Ele fala que a função é decrescente e ele fala que a função é sobrejetiva. A gente vai analisar isso de maneira separada, porque essas características são individuais, certo? Se a função decrescente, o que está acontecendo aqui? Conforme o x vai aumentando o seu valor, o y vai diminuindo o valor dele. Vamos dar um exemplo de uma clássica função que é decrescente. Então aqui a gente desenhou o plano cartesiano, você tem o eixo x e o eixo y, e uma função do tipo decrescente, do primeiro grau, a gente poderia desenhar dessa maneira aqui, ó. Conforme o x está aumentando de valor, a gente tem que o y está diminuindo de valor. Isso é a definição de decrescente. Agora vamos falar de funções que são sobrejetivas. Então a definição de ser sobrejetiva ela é um pouquinho mais complexa, vamos com calma. Eu quero dizer que todo y que eu estou avaliando a minha função, que seria o contradomínio, ele vai ter um x que faz parzinho com esse y. Então vamos primeiro desenhar como que seria um exemplo dessa função e depois a gente escreve matematicamente como falar isso, matematiquês. Eu desenhei aqui o gráfico pra gente, né? Então eu tenho o domínio e contradomínio, que nem a gente tinha feito anteriormente. E como exemplo, eu vou utilizar a mesma função que a gente fez antes, então uma função do primeiro grau. Nesse caso ela é crescente, porque o x está aumentando e o valor do y também está aumentando. Eu vou definir essa função como sendo uma g, e aí eu vou dizer que a minha g, ela vai ser dos reais para os reais. Para todo y que eu tenho como sendo parte do contradomínio, ou seja, todos os reais, eu vou ter um x associado a ele. Então, eu pego esse valorzinho aqui do y, eu vou ter esse x associado, eu pego esse valor aqui do y, eu vou ter esse x associado. Toda a galera que está no contradomínio faz parte da imagem da minha função. E essa é a definição, essa pode ser uma das definições de sobrejetividade, né? Como que eu posso escrever matematicamente a minha definição de sobrejetividade? Eu posso dizer que a imagem da minha função g, ela vai ser igual ao contradomínio da minha função g, que é os números reais nesse caso, certo? Então, a imagem da função é igual ao contradomínio dela. São essas duas coisas que a gente precisa identificar se no caso dessa função f está valendo. O fato dela ser decrescente e o fato dela ser sobrejetiva. Vamos imaginar aqui como é que seria o gráfico dessa função. A gente não vai desenhar exatamente em escala, a gente só vai fazer um esboço desse gráfico, certo? Então primeiro eu vou desenhar o plano cartesiano. Essa função, lembrando das características lá de função exponencial, será que ela é crescente ou decrescente? Qual que é a regra, né? Para uma função exponencial ser crescente, ela precisa ter a base maior do que 1. Se a base for entre 0 e 1, essa função é decrescente. Então a gente já sabe que ela passa no primeiro teste de ser decrescente. A gente vai desenhar o gráfico dela. Perguntinha que não quer calar. Quanto que vale esse pontozinho aqui? Alguém lembra? Vale 1, né? Por que vale 1? Relembrando aqui algumas coisas de função exponencial, porque quando o valor de x é 0, eu vou ter 1
sobre 2 elevado a 0, e isso, por definição, é 1. Lembra disso? Só uma lembrancinha aí para quem já estudou função exponencial. Beleza, então ela vai passar por 1 naquele pontinho que ela está encontrando o eixo y, e ela vai decrescer. Agora, o fato dela ser sobrejetora, essa função aqui, ele nos falou que ela é definida dos reais para os reais. Isso quer dizer que a minha parte de baixo do gráfico, ou seja, os valores de y que são negativos, eles também fazem parte do contradomínio. Só que eles não estão sendo atingidos pela função. Ou seja, isso não bate com a característica que a gente precisava que batesse para ela cumprir a definição de sobrejetividade, que é a imagem da minha função ser igual ao meu contradomínio, porque todos esses valores aqui de baixo, que são valores negativos, eles não estão sendo correspondidos pela função. Quebra esse ponto aqui da sobrejetividade, então a gente não consegue concluir as características que ele colocou com base nas hipóteses que ele deu. Por isso esse item é falso, galera. Falso. Valeu? Até a próxima!